acho que os pedidos para uma zona de exclusão aérea, né, podemos talvez discordar, mas eu acho que o risco de escalação é enorme. Que o Zelensky está pedindo o quê, basicamente? Ele está dizendo: eu quero ajuda da OTAN para estabelecer uma regra de que não pode haver avião russo sobrevoando a Ucrânia. Porque a vantagem é muito grande. Se você tem um avião e você bombardeia, assim, você vai destruindo todo mundo de cima. Claro. Então, o que ele está pedindo? Basicamente... Eu até não entendo por que o Putin não está fazendo isso. Tem uma série de questões sobre isso interessantes. A gente pode falar. Então, o que o Zelensky, na verdade, está pedindo apoio aéreo da OTAN para impedir a superioridade aérea na Ucrânia. Muito perigoso, porque a partir entra um avião russo, teria que ser abatido por um armamento da OTAN que pode causar uma escalação. Ou então, por um avião da OTAN. Exato. Então, a medida... Assim, a melhor solução são sanções. Ou seja, impedir que a Rússia mantenha a sua relação comercial com você, né? Com as sanções agora, você está sancionando oligarcas russos, que são pessoas que concentram muito poder econômico. Estão muito próximos do Putin também, né? Sim. Gente que vai reclamar com o presidente. Olha, cara, você está... dificultando a compra, o uso de cartão de crédito dos russos no exterior, etc, etc. Isso já deixando companhia aérea, você não consegue mais voar, sair dali para chegar na Europa, não tem mais voo. E os aviões russos, por exemplo, agora não podem mais comprar peça. E para quem estuda esse assunto, você precisa trocar peça de avião toda hora. Para garantir a segurança. Ou seja, a partir do momento que a Rússia não consegue mais comprar peça, voar é muito perigoso. Isso aconteceu com o Irã e vários aviões caem no Irã exatamente por isso. Por quê? O que eles fazem? Eles produzem domesticamente as peças. Tosco. Exato. Agora, a sanção, então, ela faz sentido político. Por quê? O Biden ou o governo alemão, estamos sancionando, beleza. Então, há uma sensação que estamos fazendo alguma coisa. E o problema, muitas vezes, é as sanções, enfim, se impõem, o mercado se ajusta. E quem pede tirar essas sanções, a não ser que elas acabam sozinhas, nesse caso eu acho difícil, vai ser taxado de pró-russo. Da mesma maneira, os Estados Unidos é obviamente uma situação muito diferente, mas os Estados Unidos impuseram sanções há décadas contra Cuba e é difícil tirar essas sanções, apesar de que é difícil justificar que as sanções cumprem seu objetivo. Qual era o objetivo das sanções na época? Eu acho que havia gente achando que ia derrubar o governo cubano. Não aconteceu. Em parte porque o resto do mundo está fazendo um negócio com Cuba, apesar desse embargo econômico. Então, um certo perigo aqui ninguém diz explicitamente quais são as sanções. Eu não estou dizendo que eu sou contra as sanções, mas elas funcionam ou não? Ninguém sabe por quê. Porque ninguém disse qual é exatamente as sanções. É parar o Putin? Provocar a queda do Putin? Evitar que a Rússia avance para outros países? É que mesmo que a gente não saiba, a gente volta para aquelas três opções. Sim. Sucumbir, entrar com tropas ou usar as sanções. O que eu quero dizer aqui o impacto sobre a economia global, acho que pode ser muito grande, porque mesmo se for amanhã um acordo de paz, seja qual for, eu acho muito difícil o Ocidente tirar as sanções. Porque... mesmo depois de um acordo de paz. Então, assim, muita gente... Porque ele cruzou uma linha. Não vai voltar um McDonald's ele fez um negócio assim, as empresas vão se retirar, assim, a economia russa vai passar por um problema muito difícil, mas é o que o Oliver está dizendo. Isso não garante nem a derrubada do regime e nem assim, para onde a guerra está indo. Então, acho que tem um agravante, só complementando o que vocês estão dizendo, que é o seguinte, como o Oliver bem colocou, como você não tem um sentido de onde as sanções vão parar, então você está sancionando, primeiro começa com os oligarcas, com o próprio Putin, com a família do Putin, você arrenda apartamento que foi comprado por magnata russo em Nova York, em Londres e tal, mas aí de uma hora para outra você começa a sancionar time de futebol russo, aí o FIFA tira do jogo, bloqueia lá os times, aí gente não pode participar de competição esportiva, não pode participar de evento acadêmico, não pode participar de não sei o quê. Então eu acho que falta um planejamento ou um consenso básico sobre o que se quer com as sanções e qual que é a extensão que elas podem chegar. Porque uma coisa é você prejudicar, sufocar economicamente o governo russo,
Outra coisa é você começar a despertar preconceitos contra cidadãos russos que nada tem a ver com a história e que estão hoje passando perrengue e não conseguindo muitas vezes se integrar às sociedades europeias, ou vivendo nos Estados Unidos, né? A amiga russa do Oliver que, né, não consegue fazer um mestrado nos Estados Unidos porque já tem um preconceito e tal. E o que isso vai levar, assim, o que isso vai gerar de consequência concreta? Quer dizer, isso vai ajudar a derrubar o Putin? E a gente sabe que em outros casos isso só radicalizou o governo em vez de resolver o problema. Porque, aliás, só para dar um exemplo, se você da oposição russa hoje, vamos supor que você é um ativista. Sei. Contra o Putin. E você diz, olha, eu vou fazer minhas ações aqui e se a perseguição me atinge, eu vou fugir para o exterior. Hoje essa pessoa terá muito mais dificuldade em fugir, porque quando ela sai, né, com cartão de crédito russo para, sei lá, Polônia, ela não funciona mais. Ou seja, ela não tem voo. Não tem voo para lá ir. Então, tem um ditado, tem uma brincadeira entre russos que estão pensando em sair, que é assim, de onde vamos desse submarino? Você não tem como sair. Agora, então, se você está pensando, será que eu faço um protesto? Se eu consigo fugir do país, qualquer coisa, eu posso até, acho, se pode ter mais liberdade em arriscar tudo, porque se o cara quiser te prender, se ficar sabendo, olha, eles vão atrás de você. Não, primeiro eu vou para a Polônia ou outro país. Agora não tem mais. Então você está preso lá. E eu acho que, de novo, eu não tenho uma solução melhor e eu acho que diante dessas três opções, as sanções são o melhor caminho. Mas tem que fazer alguma coisa, não sei se é um projeto governamental em todos esses países para apoiar cidadãos russos de alguma forma. Fazer assim, projetos. Ou seja, sabe, se você não fizer isso, você cria exatamente algo que o Putin pode até querer. Você radicaliza a sua própria posição, eles ficam presos. Então, na Rússia, mas olha entendeu? que interessante, né? Tudo isso que você está descrevendo e que o Casarões também falou é muito real. É real mesmo. Tá bom, você vai começar a punir o russo que não quer estar ali com o Putin e que não sabe, não tem como lutar contra o Putin. E essa é a dificuldade, esse é o ponto interessante, sei lá, talvez a tragédia das relações internacionais ou da política internacional. Você não tem saída. São dilemas atrás de dilemas. E o que é um dilema? O dilema é uma situação que, se você for para cá, ela é problemática. Se você for para lá, ela também é problemática. Não é assim, eu escolho a resposta perfeita, maravilhosa, pior, né? E a ruim. Então, assim, dentro da política internacional, você está o tempo inteiro vivendo com menos piores, mas muito ruins. Porque se você tem três opções, ou você vai para guerra, e guerra de confronto, Terceira Guerra Mundial, soldado americano lutando com o russo, ou você não faz nada e você simplesmente dá um recado assim: Putin, o mundo é seu, vai com tudo, vai firme que tá todo mundo aqui de cabeça baixa. Ou você faz as sanções e elas têm infinitas repercussões e consequências não imagináveis ainda. A gente nem consegue. A gente não consegue, porque assim, essa arma econômica que os Estados Unidos estão usando dessa vez nunca foi usada. Nessa potência. Na verdade, nunca foi usada contra uma economia que antes estava bem integrada. Ela foi usada contra a Coreia do Norte. Mas, por exemplo, você pegar a Rússia tinha a quarta maior reserva de dinheiro do mundo. Porque o Putin se preparou para essa guerra. Então ele tinha lá mais 600 bilhões guardados. E assim, uma lógica econômica básica e fundamental é: você credor, você tem poder. Certo? Você tem dinheiro para emprestar. Você tem 600 bilhões guardados em casa, você tem poder. Isso te dá poder, te resguarda. Você é rico, né? Então, a Rússia era rica. Os Estados Unidos e o Ocidente foram lá e fizeram assim. Eles inverteram a lógica econômica muito fundamental, que é seu dinheiro, você ser credor, você ser rico, não vale para nada. Não vale mais nada. Porque você não pode mais usar o seu dinheiro. E só quem domina a torneira do sistema financeiro pode fazer uma coisa dessa. E isso, numa escala, com um país tão grande, tão integrado, nunca foi feito dessa maneira. Claro que as consequências disso são gigantescas, a gente nem sabe. Mas, de novo, repito para todo mundo. Se a gente não fizer isso,
Só sobra aquelas duas outras opções, que também me parecem catastróficas. Mas que pode pode ser usado ainda. Vocês Pode, acham que mas eu só... existe essa possibilidade? Mas Pode, é o que na guerra,